Então, galera, esse exercício aqui da PUC-PR 2016, ele vai abordar estequiometria, gases, estudo dos gases e também balanceamento, né? Que é uma parte da estequiometria, mas enfim. Bora nessa. A reação do permanganato de potássio com água oxigenada em meio sulfúrico propicia a formação de compostos com aplicações importantes, como fertilizantes, o sulfato de potássio e o sulfato de manganês. Beleza. A equação química que representa essa reação está apresentada de forma não balanceada. Então, essa reação aqui não vai estar balanceada. Considerando uma reação química que ocorre a partir de 1 litro de ácido sulfúrico, ácido sulfúrico fumegante com 96% de pureza, o volume de gás oxigênio, aqui ó, o volume de gás oxigênio formado, sabendo que o meio reacional apresentava 700 milímetros de mercúrio de pressão e 15 graus Celsius, é aproximadamente igual a. Ele dá aqui os dados, não dá a densidade e dá a constante dos gases. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente vê que o enunciado ele fala de ácido sulfúrico e de gás oxigênio. Então você vai ter que relacionar o ácido sulfúrico com o gás oxigênio, mas para isso tem que balancear a equação toda. Aqui você vai perceber que eu já escrevi a equação e eu já escrevi o NOx de cada um dos átomos de todas essas substâncias aqui. E aí, aqui eu vou deixar um negócio para vocês perceberem uma coisa. O manganês está variando de NOx. Então, vou aqui puxar uma setinha para mostrar que o manganês está variando de NOx. Ele está sofrendo uma redução, né? Quando ele está diminuindo o NOx, ou seja, está ganhando elétrons. Uma redução e a variação do NOx dele é de 5 elétrons. E aqui nós vamos ter uma água oxigenada. Então, quando tem água oxigenada numa reação de óxido-redução, a gente sabe que ela vai sofrer ou a redução ou a oxidação. Então, aqui nós vamos ter água oxigenada sofrendo uma oxidação. Já que ele é que sofreu redução, essa água oxigenada vai ter que sofrer oxidação, que no caso é ceder os elétrons. Então, se alguém está recebendo os elétrons, é porque alguém vai ter que estar dando esses elétrons, né? Não vai aparecer do nada, não é mágico isso aqui não. Então, oxidação. A variação do NOx vai ser 1. No entanto, lembra-se que eles devem multiplicar pelo maior índice. Então, vezes 2 igual a 2. Por quê? Porque no caso aqui vai ter 2 átomos de oxigênio com NOx menos 1. NOx médio, né? A gente calcula que é como se cada um dos átomos tivesse menos 1. Então, vai dar que cada um deles vai ter NOx menos 1. Por isso que eu multipliquei por 2. Porque a variação de NOx, então, vai ser 2 no total. Eu vou ter 2 elétrons aqui sendo doados por isso aqui. Aí, a partir disso, eu teria que fazer, né, o método da oxirredução. Sendo que, antes disso, eu queria mostrar uma coisa. Quando a galera vê isso aqui, a primeira coisa que ele pensa em fazer é usar o método das tentativas. Mas nesse caso não vai funcionar. Saca só. Eu escrevi aqui como ficariam os coeficientes se você fizesse pelo método das tentativas. Ficariam desse jeito. Você pode testar aí que vai dar certo. Sendo que não dá certo, na verdade, né? Ó, saca só. Ele vai ter o manganês saindo de mais 7, aqui eu botei menos 2 sem querer, foi mal, aqui eu passei mais 2. De menos 7 para mais 2, tem uma variação de 5. E ele diz que tem 2, aqui o coeficiente disso aqui é 2, e daqui é 2 também. Como ele vai estar aqui ganhando 5 elétrons, e eu vou ter 2 desses ganhando 5 elétrons, quer dizer que no total eu vou estar ganhando 10 elétrons. Beleza. No oxigênio, nós vamos ter aqui que no total esse oxigênio aqui vai estar cedendo 2 vezes 1, que no caso é o coeficiente. Ou seja, ele vai estar perdendo apenas 2 elétrons. E não bate. Como é que ele vai estar dando 2 elétrons e ele vai estar recebendo 10? Isso aqui não funciona, não está dando certo. É por isso que toda vez que tiver uma oxirredução, uma reação de oxidação, deve-se optar por fazer o balanceamento do jeito que eu vou fazer agora, que é por meio do balanceamento do redox, certo? E, bem, então quando você vê aqui uma equação bem grande desse jeito, você acabar vendo que provavelmente vai ter uma oxirredução, você não vai para o método das tentativas. Usa esse método aqui, que é o método redox. Então vamos lá, vamos fazer aqui pelo método redox. O primeiro passo é igualar aqui o número de elétrons, nesse caso, recebidos, e o número de elétrons doados. Para a gente igualar isso, eu vou ter que multiplicar aqui por 2 e aqui eu vou multiplicar por 5. Porque aí eu vou ter então 5 elétrons recebidos e 5 elétrons doados. Aí eu vou pegar e sigo a linhazinha aqui e vou chegar bem aqui, então eu coloco um 2 bem aqui.
2. Mesma coisa, segue a linha, vai dar um 5. Pronto, o resto você faz por tentativas. Para não pegar muito do nosso tempo, eu vou logo colocar aqui os outros coeficientes, certo? Você precisa descobrir isso aqui basicamente pelo método redox e depois você faz pelo método das tentativas. Aí aqui vai acabar ficando 3, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, aqui 8 e aqui 5. Se você quiser, você pode pausar para testar para ver se realmente está dando certo, mas pode ter certeza, confia em mim, que é desse jeito aqui. Então pronto. Agora você vai ter que pegar o ácido sulfúrico e o oxigênio, né? Que no caso é o que ele pesa, ele quer o volume do oxigênio e ele dá os dados do ácido sulfúrico. Então você vai ter que pegar 3 mols aqui do ácido sulfúrico e 5 do gás oxigênio. Mas, aí eu gosto de lembrar para vocês, se você tivesse usado o método das tentativas, você teria usado 3 e 3. Sendo que na verdade é para usar 3 e 5. Pois é, muita gente deve ter caído nessa. Então bora lá. Aqui você poderia pensar assim, ó. Eu vou fazer uma relação entre volume e volume, já que ele me deu o volume de ácido sulfúrico fumegante. Aí você faz uma relação aqui, uma regra de 3, e vai dar certo, não tem problema. Cara, sabe que vai dar mais trabalho do que se você usar massa. E por que você usaria massa? Ele deu a densidade, cara. Como ele deu a densidade, você já entra na sua cabeça. Deu a densidade, deu o volume do ácido sulfúrico, então você acha que vai ter que usar massa. Vai ser mais fácil você usar massa. Então eu vou aqui fazer com a massa, mas você poderia ter feito com volume, que não tem problema. Vai ficar aqui a massa. E você quer descobrir o volume. Então tá. Primeiro de tudo, eu vou descobrir qual é a massa de ácido sulfúrico que ele está reagindo. Ele está reagindo 1 litro de ácido sulfúrico. Eu quero saber isso em gramas. Então bora lá. Primeiro passo vai ser descobrir aí a massa do ácido sulfúrico que ele está colocando para reagir. Ele me disse aqui pela densidade que 1,83 gramas de ácido sulfúrico fumegante estão em 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então eu quero saber quantos gramas que vão ter em 1 litro, que no caso são 1000 centímetros cúbicos ou 1000 ml. Fazendo as contas aqui, você vai descobrir que o X vale 1.830 gramas. Mas, aí você tem que ficar ligado também que ele está fazendo isso com 96% de pureza. Então não vai ser isso aqui tudo que ele está colocando para reagir. Vai ser só 96% disso. Então você pega e multiplica por 0,96. No final, isso aqui vai dar 1.756,8 gramas. É o que ele está colocando para reagir. Então, vou colocar bem aqui, ó. 1.756,8 reagindo, certo? Aqui com uma certa quantidade de oxigênio. Na verdade, né? Que vai dar uma certa quantidade de oxigênio. Mas aqui não tem problema, é só fazer a regra de 3, não vai importar essas nomenclaturas. Agora, você vai ter que descobrir quanto é que vale aqui a massa aqui na linha de cima, né? Então você vê que 3 mols, vou colocar aqui 3, e a massa molar de ácido sulfúrico, se você fizer a conta aí, ele até fornece aqui os dados na questão, você vai encontrar 98 gramas por mol. Então aqui vai dar 98, porque são 3 mols, são 3 vezes 98. E bem aqui, você vai ter que colocar o volume disso aqui. Aí algumas pessoas vão querer colocar que o volume molar é 22,4, é multiplicar por 5, que tem 5 mols, mas isso não está certo, porque ele deu aqui as condições. E essas aqui não são as condições da CNTP, que são as condições daquela que dá 22,4. Então você vai ter que descobrir quanto é que é o volume de 5 mols de oxigênio nessas condições aqui que ele deu. Então, bora descobrir esse volume. Você vai ter que usar a equação de Clapeyron, que é PV igual a N RT. Você quer descobrir o volume, então eu vou aqui isolar o volume. Volume igual a N RT sobre a pressão. Então, bora lá. Volume igual a N. Como são 5 mols, então vou colocar aqui 5 mols. R, a constante universal dos gases, 62,3. Então, 62,3 aqui. A temperatura, ele dá a temperatura que é 15 graus Celsius, mas você não pode colocar em 15 graus Celsius, você não pode colocar em graus Celsius, né? Você tem que colocar em Kelvin. Então, quando você pegar
e somar isso aí com 273 para transformar em Kelvin, você vai encontrar que a temperatura vale 288. Dividido pela pressão que está submetido, que é de 700 milímetros de mercúrio. Então aqui você vai vir e colocar 700 milímetros de mercúrio. Aí você vai fazer essas contas tudo. E eu sei que isso aqui é o que mata na hora da prova, essas contas gigantescas, mas fazer o que? É desse jeito mesmo. Depois que você fizer isso aqui, você vai chegar no seguinte resultado: 128,16 litros. Ou seja, o volume de 5 mols de gás oxigênio nessas condições vale 128,6 litros. Pronto. Agora você vai ter que descobrir esse x, agora é só conta. X igual, né, vai ficar 1756,8 vezes 128,6 dividido por 98 vezes 3. E se você fizer isso aqui tudo, no final das contas, você vai chegar no seguinte resultado, que é aproximadamente 765 litros. Bem, na questão original, né, existem 5 itens, e no caso, o item aqui que tem 765 litros é o item D de dado. Então foi isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Essa questão é bem complicada e valeu!